Olá, bem-vindos a mais um podcast. E qual será o cardápio do dia? Eu tô aqui com o Ed Calfá e o nosso bate-papo de hoje é sobre alimentação saudável para as crianças e de preferência para a família toda, né, Ed? A gente sabe o quanto as mães, né, os pais se preocupam com a alimentação do filho assim que ele nasce, né? Toda a preocupação em volta disso. Mas hoje em dia a gente é muito confundido o tempo todo por esse mercado alimentício. Então eu trouxe aqui o Ed para explicar pra gente, para aliviar essa sensação que eu sinto muitas vezes. E olha que eu sou uma pessoa que eu procuro muito sobre esse assunto, eu me informo, eu faço cursos, né, Ed? Eu já fiz o curso do Ed. Então, assim, eu que tenho um certo interesse no assunto, sinto muita dificuldade, às vezes, para... Tenho dificuldade, não, falta confiança em algumas tomadas de decisão em relação à alimentação. Imagino quem não tem essa afinidade com esse assunto, né? Então, eu vou apresentar para vocês o Edgar Calfá. Ele é especialista em ciência da nutrição. Ele já está nesse mercado há mais de 13 anos. Ele é fundador da Pura Vida, foi fundador da Bion e é fundador da Mata. É uma marca que é uma delícia, inclusive, eu já provei muitas vezes. E ele tem um curso, né, uma mentoria de nutrição, a saúde e a qualidade de vida. Ele abrange diversos temas, ele traz muito conhecimento e muito embasamento. Então, ele fala de pesquisas, ele traz confiança mesmo para tudo que ele está falando, né? Então, isso eu acho que traz um conforto para quem tem a oportunidade de fazer um curso que é o Saia da Matriz. Então, se vocês não conhecem, aproveita para seguir o Ed, @edcalfá. E assim vocês vão continuar entendendo e aprendendo mais sobre esse universo de alimentação saudável. Bom, Ed, eu estou muito feliz que você está aqui. Ótimo que você aceitou o convite. É um prazer enorme. Obrigado, Clara. Prazer é meu, ainda mais de uma aluna querida. É um prazer. Oba. Então, vamos lá, Ed. Eu acho que você podia contar pra gente, Ed, se você sempre foi assim, essa pessoa consciente, e se você sempre se alimentou, né, dessa forma. Acho que é interessante as pessoas saberem, até para elas se sentirem próximas, né? Porque elas começam a ver a realidade, né? Boa. Não, pelo contrário. Eu provavelmente sou a pessoa que eu conheço que mais comeu açúcar de todas as formas. Inclusive, não conheço outra pessoa que tenha comido açúcar puro, branco, de colher, direto de um pote. E eu fazia isso corriqueiramente. Então, eu não sei como é que eu não desenvolvi uma diabetes. Graças a Deus. Pelo menos a tendência a engordar eu não tinha, mas também já fui. O meu peso mais leve foi 70 quilos e eu cheguei a 86, 87 de gordura. Então, esse delta aí de peso realmente foi por comer completamente desregrado, ainda que eu não tivesse tendência a engordar. E uma coisa interessante é que, antes de falar mais de mim, muitas vezes a pessoa é magra, come um monte de porcaria e tem uma pseudo-medida de saúde de acordo só com o espelho, né? E você tem problemas internos que vão acontecendo e que são muito mais silenciosos e não são visíveis. Às vezes são pele, cabelo, enfim, você tem, além da gordura, outras potenciais formas de ver se você está saudável ou não, mas a maioria das pessoas acaba vendo pelo espelho. Então, é um pouco de ingenuidade achar que porque você não engorda, tudo está liberado. E voltando ao meu histórico pessoal, eu realmente não tinha regra nenhuma. Tudo que era mais gordo, tudo que era mais doce. Eu era um cara que tomava suco de laranja e colocava açúcar. Não existia chá, não existia não consumir açúcar. Isso durante muito tempo, até pelo menos os meus 20 anos. E você acha, né, desculpa te interromper, Ed, mas você acha que isso aconteceu porque você teve uma infância que foi incentivada dessa forma, ou você não tinha regra, então você ia seguindo? Cora, a minha família não é uma família que teve qualquer tipo de preocupação alimentar
E a informação, na época da nossa infância, não era disseminada e acessível como é hoje, né? Com Então, certeza. eu cresci comendo batata frita, no mínimo, sei lá, 1, 2 vezes por semana em casa, porque não se sabia quais eram os problemas Perfeito, de uma né? combinação terrível de carboidrato e a pior gordura que existe, né? Óleos vegetais e em alta temperatura. Então, não existia esse cuidado. Então, não é por negligência, não é por mal, mas não se Lógico. tinha esse conhecimento. Então, minha infância foi à base de fritura, de tangue, enfim, tudo que era realmente porcaria. E eu acabei tendo um wake-up call quando eu tinha mais ou menos uns 28, 27 anos. Eu comecei a fazer yoga e eu comecei a me sentir muito bem. Eu comecei a assim, virei um rato de yoga, fazia 2 horas por dia. E eu acabei comprando um livro que, na verdade, era o livro mais chamativo. O meu único critério, não sabia nada disso, o meu único critério de desempate entre as possibilidades era a capa mais bonita. E eu fui num livro laranja chamado A Dieta do Abdômen, que era do editor-chefe da revista Men's Health. Eu falei, esse cara deve saber alguma coisa. E muito interessante é que eu li esse livro, eu devorei esse livro e eu fui muito aplicado. Eu sou muito estudioso. Então, o que eu pego para fazer, eu vou muito a fundo. E eu parava de ler o livro quando tinha que fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, providenciar alguma coisa. Então, 2 coisas interessantes. A primeira é que eu fiz isso e deu muito resultado. E a segunda é que muito do que eu fiz, quase tudo do que o livro pregava, eu hoje faço o inverso. Por que eu estou dizendo isso? Porque qualquer mudança que você faz radical na sua alimentação, você vê uma melhora. Ela não é sustentável, dependendo do que você faz, mas você vê uma melhora. E depois eu acabei me aprofundando e fazendo muito curso, lendo muitos outros livros, assinando infinitas newsletters. E aí eu comecei a entender com um pouco mais de profundidade o que me trouxe até aqui hoje, né? Então, qual é a real das gorduras? Do papel delas como um todo e dos tipos específicos de gordura. Qual é a real do açúcar? Que combinação faz mais sentido? O que era comida de verdade? Que era algo meio distante, né? A gente fala comida de verdade, mas às vezes não é muito tangível. Então, eu tive essa evolução muito forte da leitura desse livro até hoje. Então, fez uma grande mudança, mas não era uma mudança legal e que se sustentaria. E hoje, putz, você fez a minha mentoria, sabe o quanto eu acabo trazendo de ideias disruptivas por não ficar repetindo, que é o comum e o tentador, né? A gente ouve uma coisa, todo mundo fala, e é mais fácil mais um falar, né? E eu vou um pouco na direção contrária. Eu sempre questiono por que está todo mundo falando isso. Será que faz sentido? E muitas vezes não faz. Não faz porque tem estudos que embasam o contrário, não faz porque você sabe que o lobby da indústria, naquele sentido, é muito forte. Então você começa a entender um pouquinho como que o sistema funciona. E aí você olha, dá um zoom alto, você olha de longe e você começa a ter clareza do papel de cada elemento naquela informação, naquela suposta verdade. É, é muito, né? Você citou o curso e eu lembro muito, em alguns momentos do curso, de eu ter uma sensação muito grande de ser traída, assim, sabe? Pela indústria. Uhum. Porque a sensação é realmente essa, que às vezes você é enganado e às vezes você cai numa, né, numa moda é, que não é a solução dos seus problemas, mas muitas vezes a gente quer acreditar em algo e a gente é levado por aquilo, né? E isso vale para gente, e eu acho que essa sensação ela é ainda maior quando você está falando de um filho. Com E por uma certeza. coincidência, a gente está gravando isso na semana que saiu uma matéria sobre um documento que revelou as práticas da Nestlé. Na verdade, a Nestlé tem um histórico não muito positivo nos últimos vários anos. Primeiro foi um memorando interno deles, onde eles assumiam que 60% da linha deles não era saudável. A própria empresa. Se eles assumem que 60% eu chego perto do 100 com certa facilidade. Depois, há menos de um mês, acho, existem as lupas, depois a gente fala delas, mas a lupa de alto em gordura saturada, alto em açúcar adicionado, eles colocam bem no canto de alguns produtos que a embalagem é destacável para quando você abrir, antes de você começar a consumir o produto, você já não vê mais
aquela lupa presente ali. E agora Realmente. foi falando da questão, entrando mais no nosso tema, falando da adição de açúcar em produtos que são distribuídos, o mesmo produto, para países pobres, enquanto a mesma versão em países mais desenvolvidos, ou seja, com mais informações e eventualmente com leis mais severas ou mais claras, eles não colocam, né? E isso, você falou de sentimento de traição, tem várias camadas aí, né? Tem o nosso sentimento de sim, de traição e Sim. de, De inocência, sabe? Eu falei traição, que é isso, mas na verdade você se sente enganado porque parece que você é inocente demais, Mas a gente é, né, né? Cora? Porque Exato. a maioria das pessoas, a gente estuda isso, a gente está indo atrás ativamente, mas a maioria das pessoas não está. E se você pensar nesse caso, nós estamos falando de crianças de países mais subdesenvolvidos, e se você pegar na pirâmide social as pessoas da metade para baixo, não precisa nem ser da metade para baixo, as pessoas que não estão lá no topo, com acesso livre a muito conhecimento e recursos para adquirir esse conhecimento, cara, esse cara, ele é naturalmente inocente, ingênuo. Esse pai, essa mãe, a criança então nem se fala, porque não tem nem direito de escolha. E aí ela vai pegar um produto, como foi o produto caso do estudo, leitinho e mucilon. Você pega um mucilon, por exemplo, que na Suíça, país sede da Nestlé, não tem adição de açúcar. A hora que você vai para os países mais pobres, você tem 20% da composição dele de açúcar, sendo que isso açúcar, sendo que o resto é farinha de milho, farinha de trigo, ou seja, amido, amido, Açúcar. amido e açúcar. E lembrando que amido é 100% glicose, ou seja, é açúcar, 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 e depois um pool de vitaminas que foram extraídos sinteticamente para estarem lá, ou seja, não existe nada de comida de verdade num alimento que é para criança, alguns deles para criança de primeira infância, a partir Sim. de 6 meses. E infelizmente não dá para falar que é criminoso. É imoral, sem a menor sombra de dúvida. Não dá para falar que é criminoso, porque os caras estão dentro da lei de cada país. Sim, inclusive eu acho que eles, né? Você falou que eles relataram que 60% eles não são saudáveis. Por que que as empresas hoje também estão abrindo o jogo de alguma forma? Porque hoje não dá para você não ser transparente, né? Hoje tá todo mundo, quem tá ligado tem um microfone na mão, tem um Instagram, tá na tela, vai falar. Então, assim, não dá para a empresa achar que ela vai enganar todo mundo. E se essa pessoa tiver visibilidade, ela vai acabar disseminando essa informação, né? Sem dúvida. Eu lembro que eu fiz, inclusive, um post bem claro disso. As pessoas falam, mas você não tem medo de colocar a marca? Mas, pô, os caras abriram esse documento internamente. Alguém vazou. Não era para vazar, mas vazaram. E, obviamente, uma vez que você tem acesso a isso, você faz, né? A gente tem um certo, sei lá como chamar, um ativismo alimentar, um ativismo nutricional, um ativismo de saúde, né? E eu faço muito isso de trazer luz às grandes sacanagens. E só para fechar o caso da Nestlé, eu falei, ela é adequada à legislação. Claro, uma empresa desse tamanho não vai brincar, não vai contra a lei, porque as multas seriam inacreditáveis. Só que ela ajuda a fazer as leis, porque essa indústria tem Poder enorme, a né? maior indústria alimentícia do mundo, você imagina, é um poder ilimitado de fazer lobby. Então, ela ajuda a fazer as leis. E eu acho que uma empresa que se vende, porque os produtos deles são mais caros do que a média, similares, uma empresa que se vende como sendo saudável, ela tem que, separar um pouco o que é a obrigação legal do que seria a obrigação moral, né? E, enfim, e a gente cai aqui nessa armadilha, e nós estamos num dos países que os produtos deles são vendidos com uma quantidade gigante de açúcar. E você acha, uma pergunta, né? Não sei se você vai saber essa resposta, mas enfim, você acha que isso é por diminuir o custo? Então eles adicionam açúcar? Ou é porque assim a criança cresce mais no sentido de ficar mais fortinho e a mãe sente essa, né, porque eu sofri muito com a Teodora sendo uma criança de baixo peso. Então, eu me esforçava muito para que ela conseguisse chegar na média. Ela nunca chegou. Enfim, a estatura dela, eu hoje tenho clareza o quanto ela é saudável, independente
do peso, mas assim, é porque eu ia atrás, mas isso mexia muito comigo. Uhum. E eu lembro uma vez que um pediatra me pediu, Cora, ela tá precisando ganhar peso, ela estagnou. Então você vai trocar agora essa fórmula, que eu dava fórmula, ela mamava no peito, depois ela mamou fórmula, né? Você vai dar essa fórmula, você vai trocar. Você vai usar 3 meses dessa daqui. E eu falei, tá bom. E era uma marca de fora. Aí eu fui falar com a minha nutricionista. E ela falou, Cora, tudo bem, acho que ela realmente tem alguns benefícios, mas uma das primeiras composições dela é o açúcar. E assim, eu dei porque eu tava com medo, né? Só que todo dia que eu ia dar aquilo, eu ficava lembrando que aquilo tinha uma das primeiras composições no rótulo era açúcar. Isso mexia muito comigo. Você deu porque a pediatra indicou e você Exato, estava seguindo. exato. Eu confiei no pediatra, mas assim, e eu confio, né? Esse pediatra eu confio muito em diversos aspectos, mas aproveitando que eu tô falando disso, sinto hoje que a pediatria né, mais antiga aí, as pessoas que já estão nesse ramo há muito tempo, elas são ótimos pediatras. Não são nutricionistas, não estão aptos a dar esse tipo de indicação. Uma vez a Teodora, pequenininha, eu falei, doutor, tô com dificuldade de saber o lanche da tarde, assim, né? Agora dá um Toddy, dá uma bolacha. Eu pensei, nossa, por que eu perguntei? Tá bom, obrigada. Aí eu fui embora dali, assim, com clareza, você é ótimo, pediatra, muito obrigada. Mas é isso, não vou contar com essa parte, porque realmente essa parte não vai me atender. Mas não deveria ser, e é um grande diferencial competitivo, até a gente pode falar, Sim. o pediatra que se aprofunda um pouco na nutrição. Mas antes de falar das fórmulas, que eu acho legal voltar, para a gente não se perder, você me perguntou do porquê que empresas como a Nestlé Exato. fazem isso. Será que é por uma questão de custo ou será que é para crescer fortinho? Na verdade, crescer fortinho, de cara eu já vou descartar, porque não vai crescer fortinho, vai crescer gordinho. Né? O açúcar é a forma mais rápida. É a forma que engana, né? Quando eu falei forte, eu quis dizer que vai engordar, né? Então, e não de forma saudável, né? Então, mas do ponto de vista de objetivo da empresa de fazer isso, esse não seria um deles. A empresa ela não quer deliberadamente engordar as pessoas, porque ela quer ganhar dinheiro. Se a consequência disso for engordar as pessoas, tá tudo certo para eles, mas não é o objetivo. O objetivo, o primeiro, sem dúvida nenhuma, é custo, mas tem um segundo objetivo. Quando você coloca na primeira infância produtos com açúcar adicionado, é o que a gente chama de paladar infantil, não é à toa, infelizmente, a gente incentiva as crianças desde quase de que elas nascem, pelo menos a partir do 6º, 7º mês que começa a entrar outras fontes de alimentação além do leite, essa criança ela já é condicionada pelo mundo a criar esse paladar doce. Então, é para que a pessoa tenha o vício. O poder viciante do açúcar ele não é questionável, isso é um fato inequívoco. Então, a criança já nos primeiros meses de vida, ela já se viciou naquilo, ela nunca mais vai largar, a menos que depois ela ativamente, deliberadamente, conscientemente queira, que é uma mudança que eu fiz, que é uma mudança que talvez você tenha feito, eu não sei da sua história, mas depois de muito tempo e com muito custo, ela vai tentar virar essa chave. E ela vai cair provavelmente na estatística dos 98% das pessoas que fazem dietas e voltam ao peso anterior, porque é muito difícil. Então, o grande papel da Nestlé e de outras indústrias, o grande papel não, o grande objetivo, além, claro, de fazer um produto barato e vender como caro, né, maximização de lucro, primeira regra de qualquer grande indústria, é viciar o cara e ter aquele cara no cabresto por muito tempo e desde cedo, né? Então, essa é a primeira parte. Depois, voltando então nas fórmulas que você estava falando. Eu fiz um estudo de praticamente todas as marcas de leites infantis. E leites infantis, vamos lembrar aqui que não é a partir do 6º mês, é a partir do primeiro dia de vida, né? Alguns deles. Invariavelmente, 100%. E o triste aqui não é só no Brasil. Estados Unidos, Austrália, os leites têm como primeiros ingredientes, não nessa ordem, mas um pool de açúcar, e açúcar é em diversas formas, amido, que é um tipo de açúcar, óleos vegetais, que são gorduras
poliinsaturadas e que vem de uma monocultura que tem um monte de químico na sua produção. A gente não sabe, até se alguém tiver uma informação dessa e puder passar, ou algum laboratório se habilitar a fazer, saber se, por exemplo, no leite infantil tem resquício de glifosato. Porque tem resquício de glifosato, que é o principal químico usado nas monoculturas, que é onde são plantados os grãos que dão origem aos óleos, tem resquício disso, por exemplo, em laticínios. Né? No produto in natura nem se fala, tem pra caramba. Mas no leite eu não sei. Mas o ponto é que você tem esse trio, amidos e maltodextrina, que é um tipo de amido, açúcar e óleos vegetais. E só complementando, óleos vegetais são, em geral, poliinsaturados, então óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola e tudo mais, sendo que o pânico infundado, errado, distorcido e jurássico da gordura saturada faz com que a legislação, eu não sei se por permissividade ou por obrigatoriedade, não sei te falar isso, coloque óleos poliinsaturados lá dentro. Mas a maior fonte animal de gordura saturada é o leite. Ou seja, a criança, ela precisa de gordura saturada naquela fase da vida dela. Sim. E o leite é carregado de gordura poliinsaturada. Gordura saturada para o cérebro, para as membranas, gordura saturada para os hormônios. Ela é absolutamente fundamental e a gente acaba pecando muito nisso na alimentação. E, no caso dos leites infantis, as empresas pecam e a gente é obrigado e não tem opção, porque se o seu filho precisar, não tem opção. Eu ia te falar, a gente está falando isso, mas o que me dói nessa informação é porque a gente não tem opção, né? E acho que é bom deixar claro isso, porque uma vez que, no meu caso, por exemplo, minha filha nasceu baixo peso, saiu, foi direto para a UTI. Não tinha a opção dela mamar no peito logo que ela saiu, porque ela podia baixar a saturação. Ela corria risco de ter hipoglicemia, então ela tinha que mamar na mamadeira. Aí depois ela passou a mamar no peito, graças a Deus consegui aumentar até os 9 meses, mas eu tive que fazer, no final do dia eu tinha que fazer dar um complemento porque eu não tinha, até o final do dia meu leite diminuía e eu não sei se eu bebia água suficiente, enfim, não sei se eu me alimentava o suficiente para ter o leite que eu gostaria até o final do dia, eu estava passando um momento difícil, tudo isso influencia muito, né, o emocional na vida da mãe, então às vezes a mãe tem que recorrer a esse recurso quando ela está com alguma dificuldade, enfim, e existem diversas dificuldades e também existe a pessoa que não quer amamentar, mas assim, não tem outra solução, né? Eu, durante um tempo, eu tirava o meu leite e ofertava o meu próprio leite para ela tomar quando eu não conseguia. Então, eu tirava em outros momentos. Perfeito, para quem tem leite é o ideal. Só que chegou um momento que eu não tinha mais o suficiente. Então, eu tinha que... Sim. Para quem tem leite, não há o que falar. Para quem tem leite materno, seja de forma direta ou de forma indireta na mamadeira, não existe plano B, C, D, é isso. Quem dá, que não quer tirar leite, que não quer amamentar, etc., é porque não tem a menor ideia do que é o outro lado, né? Sim. E lembrando que os ingredientes vêm sempre em ordem de quantidade. Sim. Então, quando você pega os primeiros ingredientes, esses que eu comentei agora há pouco, o que sobra é uma fração daquele pó que você está dando, que de fato é nutriente. O resto é uma mistura de farinhas e açúcares, né? O que eu fiz, Cora? Eu precisei, eu e a Thaís, minha esposa, tivemos hepatite juntos e a gente não sabia se era uma hepatite que poderia passar alguma coisa para o leite ou não, poderia ter algum tipo de contágio. Então, a gente ficou isolado e o Theo teve um período de mais ou menos um mês que ele acabou, porque depois ela teve problema de leite, de produção e tal, depois voltou. Mas mais ou menos um mês que a gente também caiu nessa armadilha, nessa sinuca de bico, porque realmente não tem para onde ir. E eu, sabendo disso, tive que dar. Então eu tentei escolher o menos pior, mas não tem muito para onde correr. Porém, a partir do 6º mês, quando você começa a introduzir papinha e outras coisas, cara, aí não tem mais por que você ficar refém dos leites. Por quê? Porque os micronutrientes você vai conseguir, vitaminas e minerais, você vai conseguir por outras fontes. Aí você precisa de um reforço em macro, né? Carboidrato, proteína e gordura. E aí o que eu fazia? E muito nutricionista acabou fazendo isso, foi muito legal. Eu dava uma combinação de whey, e na época eu tinha a Bione, então eu trazia o melhor whey do mundo, que era um whey de gado 100% criado a pasto, grass-fed e tal. Então, whey, TCM, que é um extrato do óleo de coco, que você conhece, eu não vou ficar falando dele aqui. Sim.
e leite de coco em pó, que eu também trazia, um ultra puro. Em- Legal. então, assim, eu tinha uma base cremosa, que era um leite, Sim. eu tinha um acréscimo de gordura de excelente qualidade e essencialmente saturada, que era o TCM. Lembrando que gordura saturada é uma gordura muito estável, tá? Então ela é muito segura, mas não vamos entrar nesse mérito aqui, que não é o objetivo do podcast. E eu tinha a melhor fonte, ou uma das melhores fontes, e certamente uma das mais puras e biodisponíveis, que era o whey. Aí você fala, mas o whey, algo que o cara toma para ir para academia, você vai dar para o seu filho? Quando você pegar uma fórmula infantil, você leia o que tem de ingredientes. As melhores vão ter como fonte proteína, ou não vai estar escrito aí, vai estar proteína concentrada ou isolada do soro do leite, que nada mais é do que o whey, que é a proteína mais nobre que o leite tem. A outra proteína é a caseína. Para um recém-nascido, em geral, não faz mal, não tem problema, mas o whey é muito mais nobre, muito mais disponível, muito menos inflamatório. Então, esse era o pool que eu dava de complemento, e foi um espetáculo. Ele amava, ele tomou isso por anos, inclusive. Que legal. Então, assim, Mas a pessoa precisa se sentir muito confiante para tomar uma decisão dessa, né? Mas isso é por causa de lavagem cerebral, né, Exato. Clara? Não, eu tô te falando isso porque eu lembro que era isso. Eu me informava, eu ia atrás, eu conversava com, né, nutricionista que eu confio. Mas aí eu chegava no pediatra e falava, doutor, eu vou tirar o leite. Chegava com certeza da minha decisão. Ele me convencia assim em 1 minuto. A não tirar. E aí eu ficava com medo. E aí eu falava, não, ele tá certo, eu não vou tirar, claro, ainda não é o momento. O que é mais um pouquinho pra quem vai viver uma vida toda? Sabe, aí eu já criava uma teoria minha pra me convencer daquilo. Porque realmente eu não sou médica, eu não tenho toda essa bagagem, né? Eu não sinto essa confiança que você que trabalha com isso tem. Então é difícil também pra essas pessoas, né? Pra caramba. É igual Principalmente para essas pessoas, assim, mesmo quem tem informação, mesmo quem tem, né, condição, enfim, é difícil. você leva o carro no mecânico. Você não vai questionar o cara fala. Você leva o seu filho no pediatra, o cara vai falar é por aqui, é por aqui. Acabou, cara, é meu filho, a saúde do meu filho. Se o médico tá falando, eu vou seguir. Mas você falou no começo e falou algo real. O cara é pediatra, o cara não é nutricionista. E, E aí foi- e não vamos esquecer que esses caras recebem representantes da indústria o Sim. tempo inteiro. Com certeza. Então, ele tá no... E às vezes não é por mal, tá? Às vezes não é por mal. Eles são convencidos pela trabalho. indústria que Não, aquilo ele inclusive foi convencido disso na faculdade que ele Exato. fez. Ele também foi condicionado, não é que ele tá fazendo algo ruim. Na verdade, ele inclusive salva tantas vidas, né? Tantas crianças que estão vivendo algum problema, né? Relativamente sério. Então, assim, todo mundo tá se sentindo um pouco assim também, eu acho, sabe? Mas é isso, eu acho que quando a gente vê uma nova geração de médicos vindo aí, eu acho que é a grande chance, né, desses médicos captarem esse gap e, de repente, tentarem até trazer esse complemento. Ou, se ele não vai estudar para isso, que ele tenha, na clínica dele, alguém que fale disso de forma que trabalhe em conjunto, né? Eu acho que aí sim a gente tem um ganho, né? Uma vez eu ouvi uma frase que aí a nutrição de forma geral, a nutrição evolui um funeral por vez. O que ele quer dizer com isso é o seguinte, a minha leitura dessa frase é que é mais difícil trocar as pessoas do que elas mudarem o mindset. Eu tendo a discordar disso, apesar da frase ser interessante, porque as pessoas, primeiro, cada vez mais pessoas estão acordando, e para as pessoas que não acordam, a linha mestra da formação é a mesma. Ela não muda, pelo menos não tem mudado até agora, de geração para geração. Talvez na frente isso mude. Tem alguma medicina que seja um pouco menos focada em remédio, um pouco mais focada em medicina integrativa, em menos fatiar o corpo e uma área não olhar para outra. Talvez isso aconteça em algum momento, mas por enquanto a gente não tem indício disso. Mas sim, muita gente, tanto na nutrição quanto na medicina, cada vez mais, graças a Deus, está acordando e realmente, pegando aí o nome da mentoria, que realmente é saindo da Matrix. É de verdade, né? O que é a Matrix? Cara, as pessoas vivendo condicionadas em cima, dentro daquele caixote de regras, de paradigmas que nos foram colocados pela mídia da forma que for, né? E quando a gente consegue olhar um pouco para fora,
um profissional que consegue fazer isso, eu acho que ganha muito, mas primeiro ele perde. Primeiro ele entra num momento de insegurança muito grande. Esse cara, além do tempo de faculdade, como você bem mencionou, esse cara tem um tempo de clínica de 5, 10, 15, 20 anos que ele está fazendo daquela forma. Jamais. Porque ele acreditou que era verdade. De Sim. repente, ele fala, mas espera aí. Então agora, cara, aí o cara entra numa dissonância cognitiva mortal, porque ele fala, peraí, eu tenho esse pool de conhecimentos, que eu acreditei minha vida inteira, agora tá me vindo isso. Faz um baita de um sentido, mas cara, eu não posso, na minha cabeça, eu não posso abrigar os dois, e não pode mesmo. E o cara entra na dissonância cognitiva, e normalmente nessa dissonância o cara vai amassar o que é novo e vai manter o que é velho, porque é muito mais fácil, mais cômodo, é um caminho conhecido para ele, é um terreno conhecido, né? É uma zona de conforto. Sim. Eu acho que é super delicado. E eu só passei eu só banquei essa decisão mesmo quando a Teodora tinha 2 anos. Até os 2 anos eu não tive coragem. Toda vez que eu ia lá e eu buscava informação, eu chegava lá, agora eu tô pronta, agora eu vou falar de novo, que não vai comer, não vai tomar. Aí chegava lá e falava, tá bom, é só mais um pouco, tudo bem. Não, é melhor assim, vamos continuar, sabe? Porque é isso, eu não me sentia pronta, não me sentia segura. E aí, com 2 anos, eu achei que realmente, não, agora eu vou acabar com isso e as coisas vão mudar aqui, que eu não quero mais ficar refém de algo que todo dia, porque é todo dia que a criança Sim. usa aquilo. Várias vezes. É que até um certo momento, sim, mas depois menos, né? Então, o que me deixava calma era isso. Agora é só a noite. Agora é só a noite. Então, eu ia aliviando cada vez que eu tirava em algum momento do dia, sabe? Enfim. Mas, Ed, você acha que existe uma forma certa de se alimentar? É quase uma resposta pronta a falar comida de verdade, né? Mas ainda dentro do mundo... Desembalar menos, descascar mais. Mas aí que tá. Eu não sou muito dessa... da filosofia eu até sou, tá? Óbvio, de comida de verdade pra caramba. Eu falo isso pra caramba. Mas frases como essa acabam colocando no mesmo balaio todos os produtos embalados, né? Sim. E eu vou pegar o exemplo aqui, não tem como ir para outro exemplo mais claro do que os produtos da mata, que a gente está falando de produtos que vêm da Amazônia, que são ultra puros, são orgânicos, são, no caso da metade lá em itens, as frutas liofilizadas, os produtos são completamente preservados, não recebem químico em nenhum momento, desde a plantação até o final no invase, ou seja, você tem um monte de comida de verdade, super bem preservada, e você vai rasgar uma embalagem. Sim. Então, independente da mata, tá? Eu acho que tem o próprio whey que eu comentei, você tem chocolates. Chocolates são ultraprocessados. E por acaso, antes de vir para cá, que é bom inclusive para o cérebro, o cacau, eu peguei um quadradinho de chocolate 100%, entendeu? Então, assim, não dá para colocar... Quando você pega uma regra dessa e você engessa, é um pouco delicado. Então, sim, comida de verdade. A pergunta era polêmica. Mas assim, basicamente cara... frutas, legumes, verduras, açougue, peixaria, o que quer que seja. E ainda assim, você sabe que eu gosto muito de subir o nível e qualificando, né? Então, não é qualquer carne, não é qualquer ovo, não é qualquer fruta. Principalmente não é qualquer padaria. Principalmente quando for consumir alguma pra caramba. coisa. Mas daí já saiu da comida de verdade, vamos combinar. Né? Saiu. Mas assim, é isso. E aí, eu vou um pouco além. Quando se fala de comida de verdade, tem muita gente, inclusive nutricionista, que inclui no meio um exemplo bem clássico, suco de fruta. Suco de fruta é comida de verdade ou é um processado? Independente dessa resposta, ele é bom ou ele é ruim? Cara, talvez uma das formas mais palatáveis de você ingerir num curtíssimo espaço de tempo uma quantidade monumental de açúcar. E o pior, não vou entrar nesse detalhe aqui, é um outro papo, mas o pior açúcar que você pode consumir na vida é a frutose, concentrada, não na fruta. Na fruta você tem um puta invólucro ali super completo que te protege e vai te entregar muito mais benefício do que malefício. Mas quando você tira de lá e você concentra, que é o caso do suco, você tomou em segundos uma quantidade... Imagina, o açúcar de 5 laranjas, em quanto tempo leva para tomar um copo? 10 segundos, 20 segundos. Assim, aquilo... Entendeu? Para o seu corpo, para o seu fígado, sobretudo, no caso da frutose, é uma bomba, entendeu? Um dos maiores
contribuintes, por exemplo, de uma esteatose. Não é meia dúzia de copos de suco que vai acontecer isso. Tá? Tô falando de hábitos, né? exatamente. Muito, um hábito. Exatamente. É bom Associado a outros tantos Sim. hábitos ruins, tá? Porque também, sinceramente, não é o suco isolado que vai te causar a esteatose. Então, só para relativizar um pouco o que eu estou falando, mas para dizer que dentro da comida de verdade você também tem como subir ou descer o nível. Ô Ed, mas só uma curiosidade, né? Que eu acho que pode ajudar. Um suco, por exemplo, que você adiciona a fruta mais uma couve. Você acha que aí Você continua com a base daquele suco sendo uma bomba de açúcar. Você só está adicionando alguma coisa. Tá. Não, eu tô falando isso porque muita gente indica o suco verde, o suco, sei lá, enfim, suco de beterraba, suco não sei o quê. Então, tô falando isso até para tirar essa dúvida das pessoas que podem estar assistindo e podem pensar, não, mas eu não tomo suco de laranja, eu tomo suco de laranja com, entendeu? Tudo bem, todo o malefício do suco de laranja está lá. Só que você colocou alguma outra coisa a mais. E que pode ser boa ou pode ser ruim. Tem gente que, por exemplo, coloca espinafre. Você deu o exemplo da beterraba. Espinafre e beterraba são as duas maiores fontes de oxalato, que é o antinutriente, que favorece pra caramba depósito de cálcio em lugares que não deveriam. Né? Então você pode ter cálcio nas juntas, cálculo renal, por exemplo, né? O oxalato de cálcio. Então, eu falei cálcio? Falou. O ácido oxálico, na verdade, tá? Então, são fontes de oxalato. Não sei se eu falei certo ou errado, mas enfim. Fontes de oxalato que vão se ligar ao cálcio no corpo e vão acabar se depositando onde não devem. Então, o próprio suco de legumes, vamos dizer assim, de vegetais, ele deve ser olhado com cautela. Você fazer um pool de vegetais, liquidificar aquilo e tomar, se for vários vegetais variando dia após dia, não vejo problema nenhum. De repente, você vai bombar de fazer um suco de beterraba. Acho uma bobagem. Você vai consumir uma quantidade de oxalato muito maior do que se você comer um pouco de beterraba. Eu tomava muito suco de beterraba com laranja quando eu era criança. Eu tinha pavor. Porque minha mãe fazia um suco desse tamanho grosso. Eu pensava, gente, vou demorar um tempão pra digerir esse negócio, tadinha. Ela tava fazendo... Claro. Eu tinha a melhor das intenções. Era laranja, beterraba e cenoura. E eu tomava isso criança, suco grosso... E era difícil. É que o suco verde, em geral, não é gostoso. Então, por isso que a pessoa coloca uma fruta, um abacaxi, uma laranja. Se você for fazer um suco verde, de repente, sei lá, colocar em base água, vai ficar um negócio horroroso, mas bem melhor, bem melhor. E tomando cuidado, escolhendo quais vegetais você vai colocar. Especialmente o espinafre, couve também é rico em oxalato, mas especialmente o espinafre sai fora e do resto você faz um mix ali. Salsinha, coentro, tem vegetais que são bacanas e com uma quantidade rúcula, com uma quantidade pequena de antinutrientes. Que legal. E eu acho, Ed, que você podia falar um pouco da diferença, né? Entre os ultraprocessados e o minimamente processado. Porque eu acho que tem gente aqui que também desconhece, né? Que pode estar assistindo e desconhece também essa forma de falar que hoje está muito comum, mas que muita gente fica assistindo, mas não capta. Minimamente processado, por exemplo, seria o suco. Né? E, de novo, o minimamente processado ou ultraprocessado, por definição, se você for pegar uma regra, sim, o minimamente tende a ser melhor do que o ultraprocessado. Eu já detalho mais isso. Mas é importante fazer esse disclaimer de que não sempre o minimamente vai ser melhor, né? Dei o exemplo do chocolate e do whey, que são dois ultraprocessados excelentes. Ou, para quem é vegano, pega uma proteína isolada de ervilha e arroz, é um ultraprocessado e é um excelente produto. Então, o minimamente processado, ele não tem o produto totalmente descaracterizado. Você pegou o produto e você teve uma etapa de processo e o produto, a fruta, o vegetal, o que quer que seja, ele segue ali. No ultraprocessado, você teve adição, você teve aditivos, você teve uma mudança completa da caracterização das origens dos alimentos. Então, pega, por exemplo, uma massa. Ele passa pela indústria, né? Apesar que, por exemplo, minimamente processado, o arroz a gente pode chamar de minimamente processado. Sem dúvida. Ele só vai ter que passar pela indústria porque ele precisa ser embalado, né? É bom falar isso só para explicar. Daí não é nem minimamente, né? O arroz, principalmente o integral, ele não é zero processado, é natura. E eu tenho dúvida se a classificação de um arroz polido, um arroz branco,
seria minimamente processado ou in natura. Eu tendo a acreditar que ele seja um produto in natura. Ai, que legal. Eu achava que ele era minimamente processado. Mas porque aí passa é semântica, porque no final pouco importa, nada foi adicionado e Sim. foi retirado uma casca. Aliás, uma curiosidade para muita gente, o arroz integral, ele tem um índice glicêmico levemente menor, mas não é muito menor, mas é na casca do arroz que está a maioria dos antinutrientes. A maioria não, todos os antinutrientes do arroz estão na casca. Então, o arroz polido, ele é um arroz, de certa forma, mais puro, um arroz com menos arsênico, é um problema em geral do arroz. No Brasil não tanto, mas em geral sim, principalmente no Reino Unido, que importa esse arroz de alguns países que tem muito arsênico no solo. Os antinutrientes, que eu já comentei, aliás, eventuais não, certos agrotóxicos, né? Eles não estão, eventualmente eles estão com toda certeza ali. Então você consegue ter um produto mais puro e que no final vai ter um impacto negativo, que seria o da glicemia, muito pequeno em relação ao integral. Os dois são basicamente amidos, que eu quero dizer. Então, vai no que você gosta mais, porque o integral não vai ser melhor para a sua saúde. Enfim, só um pequeno parênteses aqui. E Ed, que tipo de alimento você diria que a gente tem que evitar de qualquer forma? Eu não falaria tipo, porque você está me perguntando uma classe de alimentos. Talvez nomear os alimentos em si, né? Sim, melhor. Então, falando de classe, talvez... aliás, que tipo? Eu vou me desdizer, tá? Fritura, certamente. Em geral, refrigerante, mas até isso eu não gosto de colocar classe, porque você tem refrigerantes que são basicamente água com gás, que são adoçados com adoçantes naturais e de baixo impacto, que só tem aromas naturais, né? Então, você já tem essa opção no mercado, e são algumas, inclusive no Brasil. Então, mesmo os refrigerantes, você tem exceção. Falando de uma classe que eu sou bem contra, são os óleos vegetais. Tá, mas daí é mais um ingrediente do que um alimento, mas enfim. E sou contra porque, primeiro, eles começam, eu tangenciei esse tema antes, eles começam na plantação de uma forma muito errada, muito, muito química, e, na maioria dos casos, nos grãos, eles são transgênicos. Na verdade, no Brasil, você tem trigo, milho e feijão que podem ser transgênicos. São os três. Nos Estados Unidos, quase tudo pode ser. Mas então você tem uma quantidade, transgênico ou não, tá? Grãos de monocultura, você tem uma quantidade muito grande de químicos, um pool de químicos na plantação, e depois na confecção desses óleos você tem mais alguns químicos muito pesados, como hexano, que são assim, muito, muito, muito pesados mesmo. Então, e você pega uma gordura que é poliinsaturada, que é super instável, e submete aquilo a todo tipo de processo de alta temperatura, de alta pressão, além dos químicos que eu comentei. Então, você tem um produto completamente deletério para a saúde no final das contas, né? Infelizmente, a gente ainda vê muito óleo vegetal como alternativa por ser baixo em gordura saturada. Sim. Infelizmente, deixa-se de olhar o elefante na sala quando se faz essa recomendação. Mas eu colocaria isso. E muita gente que faz essa recomendação faz por, talvez, emagrecimento, coisa nesse sentido? Já ouvi falar isso, que daí não é pejorativo o termo que eu vou usar, mas é ignorância no sentido de realmente desconhecer. Qualquer que seja a gordura, a melhor ou a pior, tem 9 calorias por grama. Então, para efeito de emagrecimento, a diferença é zero. A diferença vai ser como é que o corpo vai processar aquilo, né? Sim. Os fatores inflamatórios daquele tipo de óleo, enfim. E subindo um degrau nos óleos, a margarina, sem dúvida, é o pior de todos os alimentos que você pode consumir na vida. E que a gente conversou muito nesse, né? O meu curso com a Ed terminou recentemente até, né, Ed? E a gente estava numa onda de nutricionistas indicando margarina novamente. Crescente, né? de arrepiar o cabelo. E justamente porque ela é como se ela não engordasse, né? Que geralmente esse é o foco da maioria das pessoas. Ó, o pessoal que tá filmando a gente aqui, tô vendo todo mundo aqui olhando pro outro. Manteiga. Cara, posso falar? Então, por exemplo, você quer fugir da gordura saturada? Sim. Eu fiz um post onde eu fiz essa analogia. Boa. E que independe de posicionamento. Eu falo, cara, margarina
e manteiga é igual o Lula Bolsonaro. O fato de eu não gostar de um não faz com que eu goste do outro. Não importa a minha posição. Eu posso ser coluna no meio, eu posso não gostar de nenhum dos dois. Me deixe não gostar de nenhum dos dois. Então, o fato de eu não querer, por exemplo, nutricionista que tem medo de gordura saturada, é um outro tema. Beleza, deixa esse cara tendo medo de gordura saturada pelas razões dele. Cara, isso não joga ele para margarina. Ele não pode falar que, agora que eu não gosto da manteiga porque eu tenho medo, porque a gordura saturada está associada... Cara, eu rebato qualquer argumento científico alegando que gordura saturada pode causar doença cardiovascular. Todos os estudos minimamente bem feitos mostram o contrário, mas não importa. O ponto é, você tem opções veganas, por exemplo, que são bem menos gorduras saturadas, com exceção de quem usa óleo de coco, que é uma fonte muito grande, a maior fonte do mundo de gordura saturada, mas você tem outras opções de óleo e de nuts, etc. E você tem algumas marcas de manteiga vegana, que não são margarinas e que são de verdade deliciosas. Então, essa é o refinamento, a inteligência que eu não consigo entender um profissional não ter. Entendeu? Eu acho que as pessoas não estão tão preparadas e elas estão preparadas só para atender a demanda do que as pessoas querem. E as pessoas estão mais preocupadas, infelizmente, com o corpo no espelho do que com o corpo internamente. Esse eu acho que é o grande problema. Mas nem esse benefício hoje, você tem, Cora. Né? Você vai comer margarina, não é por isso, porque não vai mudar isso, entendeu? É só mas elas acreditam que sim. Não, mas, pode, não, mas aí eu tô falando de profissional. O profissional, com certeza absoluta, sabe que você vai ter a mesma quantidade de caloria em qualquer uma das gorduras. Então, eu tenho certeza que esse argumento, pelo menos esse, dos grandes absurdos que eu já ouvi de profissionais, esse não é um deles. Então, eu acho que não é esse o caminho. Dos profissionais talvez não seja, mas das pessoas, pelo que eu... pelas conversas que eu tenho, às vezes, sei lá, eu converso com, vários amigos que não acham que eu sou... Nossa, que chata. Nossa, essas coisas que você come. Nossa, você vai dar... Não, outro dia o padrinho da Teodora... Olá. Opa, caiu um pedaço do meu backdrop. Aproveitando pra gente falar que a gente fez esse cenário maravilhoso de pratinhos pra falar desse tema que a gente adora, né? Que é a alimentação saudável. Enfim, então, como eu tava falando, eu tenho amigos que, inclusive, ficam me zoando, sabe? E até... dando a entender que eu sou chata, entendeu? Eu não sou chata, eu não sou uma pessoa restritiva, eu só tento manter os hábitos e deixar situações não virarem cotidianas, entendeu? E aí eu lembro que na Páscoa, a Teodora ganhou, assim, uma quantidade de ovos assustadoras, né? Eu fiquei... E aí o padrinho da Teodora me ligou e falou, mandei 2 ovos, porque eu já sabia que você ia dar um chocolate pra menina que, pelo amor de Deus, ela não merece comer esse tipo de chocolate, né? O chocolate mais sem nada possível. Então, tô mandando 2 ovos pra ver se ela... pra ver o que é bom da Páscoa. Eu falei, tá bom, obrigada. Mas é isso, as pessoas... Tem gente que não concorda, não entende, eu não gosto, infelizmente. E paciência. Agora, eu vou fazer uma provocação aqui que está me ocorrendo. Eu acho que, assim, em qualquer segmento, não só na alimentação, no exercício físico, nos negócios, tudo que requer uma disciplina que te desloque do lugar comum vai causar incômodo nos outros. Né? Então, é muito mais fácil o cara falar, porque ele fala, eu não consigo ser daquele jeito, ou eu não quero, ou eu não consigo ver valor, ou o que quer que seja. Então, ele ataca. Ataca não no sentido de agressão, Sim. Mas ele critica, ele aponta o dedo, ele julga, né? Cara chato, eu quero jantar à noite, esse cara quer acordar às 5 da manhã para ir para academia. Não é meu caso, tá? Mas tô dando um exemplo de pessoas que são super regrados. Mas faz bem para aquele cara tá chegando em algum lugar daquela forma. No caso da alimentação, eu vejo que isso é um pouco mais grave, porque principalmente a alimentação infantil. Porque se você faz para você, as pessoas vão falar, como a Cora é chata, como a Cora não quer comer isso, não quer comer aquilo. Se você faz pro seu filho, você é uma megera. Você é um horror de mãe, porque você não permite, ou pelo menos tenta evitar, e é o meu caso, tá? Não é que eu não permita, meu filho vai pra festinha, vai comer bala, vai comer brigadeiro, ganhou um monte de ovo de Páscoa, ele escolheu, pra mim, não vou nem dar o nome aqui, o pior ovo pra mim de todos, mas, cara, a prima deu, ele gostou, é Páscoa, uma vez no ano. Mas,
Quando eu posso evitar, Exato. eu evito. Eu, em casa, no dia de isso. semana, eu controlo pra caramba. E não é Sim. controlo de xiita, não, tá? Controlo assim. Tem um limite, tá? Não é zero, mas tem um limite. Eu falei, em casa a gente não faz porcaria. Quando as pessoas falam, vou dar isso aqui pro Theo, nossa, o Ed vai ficar maluco. Puta, deve ser muito chato ser filho do Ed, não sei o quê. E as pessoas não entendem que um prazer completamente efêmero vai cair um pouco, fechando no que eu falei lá atrás da Nestlé, de colocar açúcar por causa do vício, etc. Cara, as pessoas vão dar açúcar. Pensa numa bala de caramelo. Você tem açúcar e gordura, né? A combinação do capeta. E do ponto de palatabilidade. Lógico. Você vai incentivar o seu filho, e é o que toda avó, toda tia faz, e a maioria das mães fazem. Então a gente tem que ser um pouco do guardião independente do julgamento dos outros, entendeu? Dani, se você acha que eu sou chata, que não sei o quê, não tem problema, cara. Faz o que você quiser com o seu filho, cara. Com o meu, eu quero, na medida do possível, deixar ele livre. E nos primeiros anos, principalmente nos primeiros 2 anos, é quando você incentiva a expressão de alguns genes, por exemplo, de obesidade. Você deixa aquela criança mais suscetível a uma diabetes futura. Então, um cuidado nos primeiros anos é super importante. Não, e foi muito importante você levantar isso, porque realmente, por exemplo, né, eu dei o exemplo do meu pediatra, e o meu pediatra, ele falava assim, ó, até 2 anos não dá açúcar. E ele, inclusive, por a Teodora ser baixo peso, ele falava assim, Cora, ela vai engordar aos poucos. Não é para entuchar ela de leite quando você tiver, se você ficar apavorada, se você não, nada disso. Ela vai mamar no tempo que você dá, né? E eu dava o peito. E se precisar complementar, você vai complementar em algum momento, mas você não exagere, entendeu? E então eu era muito cautelosa, então ela realmente não engordava, pá, porque ele falava, se essas crianças que engordam de repente muito, né, e não só no peito, ela pode sim desenvolver uma diabetes mais cedo, ela pode ter né, uma obesidade, ele pode ter problemas, acho que não lembro se era depressão, inclusive. Ele dava alguns exemplos de que podia acontecer. Então ele falava, então, por favor, calma. Ela vai crescer, vamos ter calma, você é menor, o seu marido também, sabe, é o biotipo de vocês, né? Vamos ter paciência. E realmente foi o que aconteceu. Então, tem isso também. Você vê que ele. Óbvio que ele tem boa intenção, né? Um pediatra, ele tem ótimas intenções. Mas é isso. Pra gente voltar a falar dessa parte de que eles realmente têm esse cuidado em relação para algumas coisas que eles já consideram há muito tempo negativas, né? E eu vou fazer uma outra provocação. Você falou, o pediatra ele vai seguir a linha da, por exemplo, Associação Brasileira de Sim. Pediatria, né? E aí eu vou falar o seguinte: seja qualquer associação, pensa numa associação, e pode ser brasileira ou americana ou de qualquer outro país, de diabetes, de cardiologia, né? Então você tem as diretrizes cada vez mais, mais certas, mais sendo seguidas, e não tem uma doença metabólica que tenha diminuído nos últimos 30 anos, nos últimos 50. A cada ano, todas elas aumentam. E no caso de criança, na década de 80, por exemplo, não existia criança com gordura no fígado. Hoje você tem 10% das crianças com gordura no fígado nos Estados Unidos. No Brasil não está muito longe disso, né? E a gordura no fígado não é causada por gordura, é causada por excesso de açúcares, entre outras, e talvez principalmente a frutose. E inclusive, a recomendação médica para quem tem esteatose, que simplesmente fazendo uma dieta low carb poderia resolver o problema e de forma rápida, indolor e sem remédio, o que o cara fala? Diminui a gordura. Se o cara diminui a gordura e mantém a caloria, o que ele vai fazer? Vai aumentar carboidrato, vai aumentar açúcar, vai piorar o problema dele. Então, as pessoas não estão enxergando que as diretrizes não estão levando a gente para um lugar seguro. E no caso das crianças, da pediatria, zero exceção, é totalmente seguindo esse raciocínio. Realmente. E Ed, eu acho que, né, você estava falando agora essa parte da criança, eu queria fazer uma pergunta. Você acha que a alimentação saudável da criança começa na gestação? Com certeza sim. Tem estudos interessantes que mostram que mães diabéticas, mães obesas,
tem uma chance muito maior da criança desenvolver esse tipo de patologia também. Obesidade é uma patologia, Sim. apesar de ser, de certa forma, romantizada, mas é uma epidemia, é um problema. E então, resposta objetiva, sim. Inclusive, a mãe que tá grávida ou está para engravidar tem um papel super importante de se preservar, de se controlar e de se cuidar pensando no bebê. E eu queria aproveitar, Ed, para perguntar para você, essas lupas, né, para quem desconhece, esses rótulos, hoje em dia estão vindo com uma lupinha, né, em algum lugar, geralmente um lugar um pouquinho mais escondido, para sinalizar, né, sódio, gordura, Gordura saturada, a gordura sódio e saturada, açúcar sódio adicionado. e açúcar adicionado. O que você acha? Você acha que isso, na verdade, ele veio para facilitar, só que, na verdade, acaba confundindo, essa sensação que eu tenho. É mais do que confundir, Cora, ela induz ao erro em potencial. Por quê? Excelente, induz ao erro é muito bom. Porque você pega um produto que tem a lupa, o induz ao erro, você tem 3 lupas, né? Então, sódio a gente não vai falar, não tem porquê, porque não é muito controverso, mas a gordura primeiro, depois a gente fala do açúcar. Gordura, alta em gordura saturada, induz pra caramba ao erro. Porque a gente tá falando agora há pouco da margarina. A margarina é baixíssima em gordura saturada, ela não tem a lupa. A manteiga tem, o óleo de coco tem, a manteiga de coco tem, as pastas de nuts, muitas vezes, na maioria, tem. Os chocolates de excelente qualidade, eu te falei que eu comi um chocolate 100% hoje, tem. Por quê? Porque a manteiga de cacau, ela é naturalmente, mas está numa matriz incrível, mas ela é naturalmente em gordura saturada. Aí você pega um chocolate porcaria, que o cara pode tirar, e muitas vezes faz isso, fabricante grande, tira a manteiga de cacau, que é muito mais nobre, ele vende ela como manteiga de cacau ou de qualquer outra forma, e ele substitui aquela manteiga de cacau por óleos vegetais. E aí o cara fica baixo em gordura saturada e não tem a lupa. Ou seja, você pega um chocolate de qualidade espetacular, com uma quantidade riquíssima de cacau, que é um dos grandes superalimentos do mundo, de um lado, com a lupa, e você pega um outro chocolate porcaria que não tem a lupa do outro. E você vai comprar o outro porque você vai ser induzido ao erro. Né? Afinal, gordura saturada, todo mundo sabe que faz mal. Eu vou no que não tem. E você dá um tiro no pé gigantesco. Aí a gente vem na outra lupa, que é de açúcar adicionado. Aí por que induz a... Anotem isso, porque essa informação é muito importante, né? A gente está o tempo todo no mercado. O açúcar adicionado, ele não é controverso. O açúcar adicionado, legal que tem alguma coisa que avise. O problema aí não é nem só a indução ao erro, é uma restrição de informação e uma restrição violenta da legislação. Então, basicamente, o que a legislação entende por açúcar adicionado? Ela só considera açúcar para esse fim se for mono ou disacarídeo. Mono sendo glicose e frutose, e disacarídeo, na nossa vida real, é a sacarose. Tá? A outra seria a lactose. Mas é a sacarose, que é a combinação 50% frutose, 50% glicose. Então, tudo que fugir disso, para a Anvisa, para a legislação, não é açúcar adicionado. Você tem infinitas formas de adicionar um açúcar que não vão ter a lupinha. Então, esse é o problema, é a limitação. Então, você tem suco de fruta concentrado, xaropes de todas as formas. Você tem dentro dos polióis o maltitol, os outros polióis, só para citar, para a pessoa entender, xilitol, sorbitol, eritritol, enfim. E você tem um deles que é o maltitol, que todo mundo usa, porque pode colocar sem açúcar adicionado, mas ele é mais ou menos 70% análogo ao açúcar. Entendeu? Então ele é zero inofensivo. Para quem é diabético, Sério? por exemplo, é um caos. Você... É super... Eu, por exemplo, qualquer ol, eu fico eu passo mal num Mas por nível conta absurdo. de extensão abdominal e tal. Aqui eu estou falando especificamente da parte de glicemia. Não, e isso é legal também, mas a parte de glicemia em si, ele também não é inofensivo. E aí você tem outras possibilidades. Você tem todas as formas de amido, fécula, etc. Maltodextrina. Você não quer dar isso pro seu filho, né? Mas você vai dar porque não tem aluno. Esse é o ponto. Uma pessoa que é desavisada pega um produto e fala sem açúcar adicionado. Então você tem geleia que é adoçada com suco de fruta concentrada. Por que o suco da fruta é mais deletério que o suco da cana? É a mesma coisa. Ah, mas é natural. Mas da cana também é natural. Entendeu?
Então, você não quer ir para o açúcar branco, quer ir para um açúcar mascavo, que é menos agredido quimicamente, mas tá tudo ali, o açúcar tá ali, entendeu? Então, essa lupa, ela, para mim, as duas, elas são extremamente infelizes e não vão resolver nenhum problema, podendo piorar alguns problemas metabólicos que ele viria para tentar corrigir. Sim. Ainda mais para uma sociedade, né, que é tão diversa e que tem uma baixa renda grande, que tem pouca informação, tem pouco acesso à informação e algum conteúdo de qualidade e até entendimento, porque não é fácil entender. Eu mesma, na sua aula, às vezes eu me perdia em alguns assuntos. Nossa, vou ter que perguntar isso pro Ed. Porque eu tava, né, não é a minha área, entendeu? Eu só gosto do assunto, eu tenho interesse, eu quero evoluir para minha saúde, para a saúde da minha família, mas, enfim, não é algo que eu entendo completamente. Então, muitas vezes eu me perdia. Então, imagina quem não conhece do assunto, né? Difícil. E, Ed, aproveitando, né, que a gente, né, acaba frequentando os mercados e lá que a gente tem o contato com isso. Você tem algum mercado, sei lá, alguma loja que você indica para as crianças, que seja realmente bacana para encontrar esses produtos mais saudáveis? Cora, eu tive a grata surpresa de conhecer e vou fazer propaganda deles, feliz da vida, um mercado online que é o Trela, porque os caras subiram a barra de um jeito, assim, que ninguém no Brasil fez. E eu apanho para comprar snack. Eu preciso comprar snack pro Theo. Eu não vou mandar maçã pro cara todo dia na escola. Não vai acontecer. Eu tô sofrendo isso agora. Eu já dei de tudo pra minha filha. Então vamos nisso. Ela tá assim, saco cheio. E o pior, é mais difícil quando a gente... Snack deveria ser um episódio de snack. Porque assim, você leva às vezes, né? Snack é o lanchinho, né? Você leva às vezes, aí vai uma amiguinha, um bebezinho, uma Ana Maria. Ai, sua filha tá comendo um bolinho feito em casa de aveia, tipo... Não, e aí a escola vira e fala, hoje os amiguinhos vão trocar. Você fala, gente do céu. Nossa, nem brinca. E aí, é difícil você... É isso, a criança enjoa, a criança começa a ter vontade de outras coisas, ela vê o amiguinho comendo, é difícil essa situação. Sem dúvida, até para você saber, nesse mercado não existe uma sessão infantil, mas eu sugeri isso para eles, tá? Então, assim, eu tenho certeza que eles vão fazer porque, cara, primeiro que para eles é uma avenida, isso ninguém fez, e segundo que os produtos já estão dentro de casa, então eles já têm muito disso. Então, os caras realmente, de tirar o chapéu à curadoria que eles fizeram, então, acho que enfim, se bem que é só São Paulo, mas enfim, não sei se o seu público, sua audiência está mais em São Paulo, né? Imagino que sim. Acredito que sim. Acredito que sim, pelos relatórios, sim. Então, é um fato. E, bom, ótimo, adorei essa dica, inclusive eu mesma vou dar uma olhadinha. E, Ed, tem um alimento que é indispensável no desenvolvimento da criança, na primeira infância, principalmente, né? Eu acho que depois do leite, o alimento para quem não é vegano e para quem não tem nenhum tipo de alergia, porque é um alérgeno, é o ovo. O ovo é um dos alimentos mais completos que existem. E sempre subindo um pouco a barra, eu particularmente não consumo ovo convencional, primeiro pela questão humanitária, que para mim é super importante. E no caso das galinhas é um horror. Eu acho que a pessoa que vendia os ovos para você estava no curso. O Leandro. Não tava. Dos ovos? Tava. É legal, depois pode deixar o contato dele aqui também, né? Tava. Lepiva, já vou falar agora. Ótimo. Ovo de galinha criada solta, cara, assim, é o top que dá para chegar em ovo. Então, sim, pegando um ovo desse jeito, legal. Sem nenhuma dúvida, assim, acho que é um alimento ultra completo. Que ótimo. Ed, uma pergunta um tanto quanto polêmica, e eu já assisti você falando, acho que em aula, e inclusive no seu Instagram, mas acho que é válido aqui. Alimentação vegana, ela é mais saudável? Mais saudável, com certeza não. Ela pode ser saudável? Sim. O meu ponto sobre alimentação vegana é que você exclui um grupo grande de alimentos que inquestionavelmente são densamente nutritivos. Muito bom. Então, a primeira coisa é reconhecer isso. Então, entender com base nesse reconhecimento que muitos veganos
tem dificuldade em reconhecer. E eu acho que esse é a grande falha do próprio grupo. Porque a hora que reconhece, você tem mais sucesso, porque você vai cobrir essas lacunas, né? E tudo bem se ele não quer isso, né? Super Isso tudo que eu bem. penso. Eu acho Claro que tudo o bem. vegano, ele não tem que... não é porque ele reconhece que ele passa a falar, então eu tenho que fazer algo que vai contra um valor meu. Não, você não precisa fazer. Não, eu acho que até o contrário. Você só tá reconhecendo. E tá tudo bem. E outra, eu acho que cuidar dos animais, cuidar do planeta, do meio ambiente, é tão nobre quanto cuidar de você. Cuidar de você não é menos nobre. Então, assim, reconhecer o que existe de lacuna e ir atrás de suprir essas lacunas, Sim, muito né? importante. Quantidade de proteína. Cara, se você quiser só proteína de comida de verdade vegana, até pode acontecer, mas a chance de você consumir, comer muita quantidade de comida e muito carboidrato vai ser gigante, porque a proteína não é o macronutriente mais presente e a biodisponibilidade no reino vegetal é menor. Então, de repente, você vai fazer uma suplementação com uma proteína isolada. Nenhum problema com isso, né? Então, esse reconhecimento que eu falo vai fazer uma suplementação de B12. Esse reconhecimento vai fazer com que você seja mais saudável e que mais pessoas possam virar veganas sem perder a saúde. E aí eu tenho uma provocação que eu faço sempre você tem linhas, eu não vou entrar aqui no dogma, na filosofia em si, mas vegano que consome soja, que consome grãos de monocultura, grãos transgênicos, que, cara, levam uma quantidade de morte nos campos de plantação inacreditável, seja por químicos, seja pelas colheitadeiras. Não adianta falar, mas a maioria é para animal, não é a maioria. Então, assim, então eu vou dar em São Paulo e vou jogar um papel na rua, porque a maioria, entendeu? Eu sou só eu, então tudo bem, não vai fazer diferença. Então eu jogo meu lixo vira rua. É um argumento, enfim, não inteligente, não faz sentido. Então, sim, quer ser vegano, cara, qualifica o que você come, não traça uma linha, uma muralha da China, aqui desse lado é animal, é tudo ruim, aqui desse lado é vegetal, é tudo bom. Porque isso, cara, não é inteligente e não ajuda ninguém. Você acaba destruindo os 3 elementos que supostamente o veganismo quer melhorar, que é a saúde da pessoa, a saúde e o convívio, enfim, dos animais e o solo, o planeta. Em última instância, é isso, né? Então, essa é a minha posição. Ótimo. E, bom, acho que a gente já pode agora ir para o nosso bate-bola final, que é o menu degustação. E eu vou fazer algumas perguntinhas, você vai me respondendo. Bom, Ed, vamos lá. Primeira perguntinha do nosso menu degustação. Alimentação orgânica é sempre melhor para as crianças? Orgânico é característica, não qualificação. Tende a ser melhor, mas você tem, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, barra de cereal orgânica. É floco de milho, floco de arroz, xarope de glicose, orgânico. Grande porcaria, né? E então, Ótimo, assim. mas dito isso, Falei que ele ia ser bom. mas dito isso, não há o que falar entre o convencional e o orgânico. No mesmo patamar orgânico e infinito. E vou fazer um adendo. O orgânico, além de não ter os químicos, ele tende a ter, porque o solo está mais rico e mais preservado, ele tende a ter mais nutriente. Eu poderia te falar mais sobre isso, mas não vai ser o caso agora. Então, sim, eu sou muito fã do orgânico. Sucos naturais podem ser um vilão? A gente já falou sobre isso, mas... Podem ser e normalmente são, salvo raras frutas. Se você pegar as berries, se você pegar um maracujá, limão, não tem nem o que falar. Mas salvo raras exceções, eles são sim um grande vilão. As crianças devem comer frutas todos os dias? Não necessariamente. Depende do que ela come de resto. Dar recompensas alimentares para as crianças pode ser prejudicial? Acho que você pode criar uma relação talvez não muito correta de entendimento do alimento, né? E você pode incentivar a criança a só comer alguma coisa boa quando for uma recompensa. Eu não acho que é uma estratégia boa, não. As crianças devem ter horários fixos para as refeições? Rotina, né? Acho que rotina na vida da criança é bem-vinda pela disciplina. Do ponto de vista biológico, dentro de um bom senso, acho que não. Meu filho pode não ter fome meio-dia, ter fome às 2 horas e eu vou respeitar isso.
Que bom. Os lanches escolares devem ser sempre saudáveis? Boa pergunta. Isso é muito difícil. Porque eu não quero ser hipócrita e às vezes eu mando alguma coisa que não sou eu que faço a lancheira do Theo, é a Thaís, e eventualmente a gente coloca alguma barrinha que não é 100% republicana, entendeu? Mas a gente, via de regra, acho que como regra, a gente deve colocar coisas boas, sim. Sim. O amiguinho da escola só leva tranqueira na lancheira. Como lidar? Pausa inevitável. Suspiro Mas o lance profundo. é o seguinte, se ele entender que o que você está colocando, primeiro tem que ser uma coisa palatável e gostosa para ele, primeira coisa, senão ele vai ficar com inveja do outro. Mas se ele entender que aquilo é melhor do que o do outro, eu acho que ele está, de certa forma, resguardado. Salvo uma coisa ou outra. Por exemplo, o Theo, a priminha deu um Kinder Ovo para ele. É o pior chocolate que existe, é a margarina pura, aquela porcaria. Sério? Aí, pô, foi dar o Kinder... Se o amiguinho estiver comendo Kinder Ovo, ele estiver comendo uma maçã, ferrou, entendeu? Ferrou, vai querer trocar ou provar e tal. Mas sim, salvo exceções específicas, eu acho que é a educação e a informação de uma troca diária que você tem com ele em casa para ele entender qual que é o contexto dele. Com certeza. Eu citei 2 exemplos aí que foram ótimos. E qual água é sempre indispensável? Qual a quantidade ideal? Eu sou totalmente contra falar uma quantidade de água. Totalmente contra. Água é indispensável, sim. Aliás, é a bebida que a criança deve ter, tá? Então, água é espetacular como bebida, a melhor coisa. Aliás, só um parênteses, tem águas que são saborizadas, adoçadas, ou não são adoçadas, ou só levemente adoçadas com adoçantes naturais de super baixo ou nenhum impacto glicêmico. Ou seja, você tem alternativas, de repente, mais saborosas, que se aproximam ao refrigerante, que são totalmente saudáveis. Dito isso, água, melhor bebida que existe, mas para ninguém, eu nunca vou dar uma quantidade de água que a pessoa precisa. A pessoa, eu vou extrapolar uma criança. A pessoa é homem ou mulher, é gordo ou magra, é alto ou baixa, faz muito exercício ou faz pouco, mora no calor ou mora no frio. Qual que é a demanda de água daquela pessoa? Pode ser 4 litros, pode ser 2 litros, pode ser mais de 4 litros de repente. Cara, assim, mecanismo de sede, a coisa mais ancestral do mundo, é igual ao mecanismo de fome. Né? A recomendação de tomar uma litragem específica de água, para mim, é muito paralela à recomendação de comer de 3 em 3 horas. Eu não preciso falar para você quando você tem que comer. Quando você tem fome, você vai e come. Não existe isso. Você tem um mecanismo de fome e saciedade, você tem um mecanismo de sede ou não sede. Sim. Alimentos ultraprocessados, jamais? Não é jamais. Acho que a gente já falou um pouquinho disso no começo, né? Você tem ultraprocessados que podem ser benéficos. Você tem, por exemplo, eu dei o exemplo do whey e do chocolate, você tem barras de proteínas que podem ser incríveis. Então, é exceção, óbvio. Como regra, deixa o ultraprocessado para lá. Mas não é uma regra inquebrável, não. Criança pode ter dia de lixo? Eu não gosto desse nome dia do lixo, porque sabe o que a criança vai ter? E é inevitável. Cara, várias festinhas dos amigos na escola. Você não tem que fazer um dia do lixo programado, porque ele vai ter não programado de qualquer forma. Sim. E você não vai ter como controlar. Então, acho que assim, dia do lixo na sua casa, para a criança, é impensável. É possível ensinar as crianças a gostarem de legumes e verduras? Primeiro, eu acho que a gente tem que liderar pelo exemplo. Se você come desde o começo, ele vê você comendo, e se você não tem medo, porque as pessoas, né, a história do paladar infantil, em vez de dar um legume para uma criança, o cara vai querer dar alguma coisa que, eu tenho certeza que ele vai gostar. Pô, eu vou dar um exemplo. O Theo comia abacate com leite de coco em pó, que é 0 açúcar, e a fruta menos doce tem abacate, e adorava. Até hoje ele gosta, mas hoje o paladar dele já foi muito estragado. Mas por quê? Porque a gente sempre incentivou isso. Chocolate 85%. Eu tenho um vídeo dele com 2 anos no aeroporto comendo e se deliciando. Hoje já perdeu isso. Né? Hoje, acima dos 50, ele já reclama. Infelizmente, porque o mundo vai estragando ele. Sim, é difícil, né? Só se enfiar numa bolha. Pais que comem saudável, criam crianças que comem saudável? Aumentam muito a chance, sem dúvida. E alimentação saudável em uma palavra? 3 palavras, comida de verdade. Bom, gente, eu vou agradecer agora. A gente está encerrando o podcast por hoje. Uma pena, porque eu ficaria aqui horas aprendendo aqui com o Ed.
Para a sorte de vocês, ele tem um curso, né? O Saia da Matriz, então vocês podem aprender muito nesse curso. E eu, com certeza, vou chamar o Ed para mais um papo aqui, porque tem assunto de sobra, né, Ed, para falar sobre alimentação. Mas muito obrigada, né? Fico muito feliz que deu certo o nosso papo, ter você aqui hoje esclarecendo, trazendo, né, esse assunto e iluminando, acho que acendendo essa chama, alimentando, colocando a semente no coração de cada um que está escutando para despertar para um assunto que é tão importante, tão válido, e eu tenho certeza que todos os pais que têm a intenção de escutar isso, eles já têm a intenção de melhorar, né? Ainda que seja difícil, ainda que demore para criar novos hábitos, então acho que é válido a gente começar, né? E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Boa, foi um prazer, prazer. Clara. Obrigado. Eba. Boa. Então é isso. Bom, aproveitem agora para seguir o Menu de Mães aqui no YouTube. Aproveita para seguir também no Spotify. Bom, em todas as plataformas, né? Spotify, Instagram, TikTok. Então, obrigada, pessoal. Foi um prazer. Beijo, tchau.